Tudo começou com um e-mail recebido por Hannah, que morava em Sydney, Austrália. Enquanto o ar estava quente, a mensagem era extremamente fria. A mensagem era de um remetente anônimo que se chamava Sally e dizia: "Vou continuar enviando e-mails porque acho que isso merece a sua atenção." Hannah Grande ignorou a mensagem. Ela pensou que era só mais um golpe que caiu na caixa de entrada, não no spam. Mas havia algo diferente. Não era como os golpes comuns que tentam te convencer a abrir a mensagem. De qualquer forma, Hannah ignorou essa mensagem, mas então ela recebeu outra, e essa era bem diferente. O segundo e-mail de Sally trazia um aviso e um link dizendo que continha material perturbador. Uma urgência inexplicável tomava conta de Hannah. Isso criou nela uma espécie de resposta de medo e a obrigou a clicar. Ao clicar nesse link, ela foi levada a um site, e esse site, a horrorizou porque no topo estava escrito: "A destruição de Hannah." E embaixo havia uma enquete anônima, perguntando às pessoas exatamente como elas gostariam de destruir Hannah, com várias opções listadas, e cada opção era um ato sexual repugnante após o outro. Mas isso nem era a pior parte. Abaixo da enquete havia um fórum, e ao clicar no fórum, Hannah ficou completamente horrorizada porque, ao passar por tudo, ela encontrou mais de 600 imagens dela. E as imagens eram do seu rosto real, e esses rostos eram de momentos felizes que ela teve na vida, como quando se formou na universidade ou estava aproveitando as férias em uma praia. Mas esses rostos foram inseridos em corpos pornográficos, que não eram delas, mas pareciam tão reais que era impossível notar a diferença. E então havia os comentários nojentos. Um dos usuários disse: "Estou chegando perto dessa VADIA." Outro disse: "Mal posso esperar para me esconder na casa dela e aparecer quando ela estiver sozinha." Havia uma infinidade de comentários perturbadores, um após o outro. E para dizer o mínimo, Hannah ficou chocada. Quem se daria ao trabalho de fazer isso? Uma imagem a perturbou profundamente. Era o rosto dela deitada nua, com o punho de um homem em sua boca. Em outra, uma mão apertava seu pescoço. Imagens violentas em sequência. Hoje, chamamos isso de deepfakes, que estão muito mais avançados do que os que Hannah enfrentou na época. Mas elas pareciam tão realistas, mesmo sendo apenas imagens, que deixaram uma marca indelével em sua mente. Fiquei perturbado ao saber que alguém gastou tanto tempo fazendo isso com minhas imagens. E na época, nós realmente não sabíamos como lidar com esse tipo de coisa. Estava lá fora e não havia leis reais contra isso. O que tornou isso realmente repugnante foi ver o contexto em que foram apresentadas. Porque nesses fóruns havia comentários que eram apenas sobre ameaças e violência contra ela. Vazaram todos os dados pessoais dela: nome completo, bairro, local de trabalho e até links para seu Instagram privado. Isso já não era só compartilhar deepfakes, era assédio. E parecia que estavam a atacando, sem que ela soubesse disso. E é provavelmente por isso que ela recebeu esse e-mail da Sally. Como chegamos aqui? Quem a Hannah prejudicou? Ela levava uma vida normal. Ela era uma professora australiana formada na universidade. Tinha uma vida feliz em Sydney com seu namorado, Chris. Após receber o e-mail, aquela vida sumiu. Agora ela estava paranoica. Ela sempre tinha câmeras de segurança ao redor da casa e estava sempre usando aplicativos de compartilhamento de localização com medo de ser sequestrada ou coisa pior. Havia um claro impacto mental sendo causado nela por um inimigo que ela não podia ver nem contra-atacar. Mas embora o site para o qual ela recebeu o link fosse sobre ela, havia também outras mulheres nesses fóruns, conhecidas e amigas suas, como Rachel e Jessica, do antigo trabalho no bar. Isso mostrava que não era só um troll aleatório online. Era alguém que ela conhecia de perto, que suas amigas conheciam de perto. Ela se sentou com o namorado para fazer uma lista de possíveis suspeitos e eles acham que tinham alguém. Então ela pegou essa lista e foi até a polícia. Mas talvez, quando todos esses deepfakes estavam apenas surgindo,
a polícia realmente não tinha as ferramentas para combater isso ou ajudá-la. Eles perguntaram a Hannah se ela tinha provocado essa pessoa. Hannah ficou surpresa, mas ainda assim esperava que eles fossem investigar isso. Bem, meses se passaram. Foram 5 meses até ela finalmente receber uma resposta da polícia que foi extremamente decepcionante. Eles arquivaram o caso dela por falta de provas. Mas nesses 5 meses, Hannah acreditava que a pessoa que ela suspeitava era a certa o tempo todo. Como ela encontrou essa pessoa? Bem, Hannah descobriu que ela e todas as outras vítimas tinham um amigo em comum no Facebook. Um homem que tinha trabalhado no bar com elas e que era muito próximo. Um homem chamado Andy. Andy era mais que um amigo em comum. Era um grande amigo e já o havia viajado de férias com elas. Quando as garotas saíam até tarde, ele sempre garantia que chegassem seguras em casa. Ele até seria convidado para o casamento de Hannah. Como ele pôde traí-la desse jeito? Determinados a não desistir, desta vez Hannah e seu namorado contaram com a ajuda de um advogado e de um perito forense digital que reorganizou as provas para eles e então eles reapresentaram isso à polícia. E desta vez, a polícia levou a sério. Em uma semana, eles invadiram a casa de Andy, apreendendo seu computador e discos rígidos. No local, Andy confessou. Ele disse que foi ele quem criou e distribuiu esse conteúdo deepfake. Na verdade, Andy já fazia esses deepfakes há muito tempo. Andy foi acusado de compartilhar imagens íntimas modificadas digitalmente sob a lei de telecomunicações da Commonwealth. Em sua defesa, ele disse que fez isso por causa do uso prolongado de substâncias e de um vício em conteúdo adulto extremo. E isso trouxe à tona o pior dele. No entanto, essa defesa não adiantou nada no tribunal. No fim, ele foi condenado a 9 anos de prisão, podendo obter liberdade condicional em dezembro de 2029. Agora, há mais um mistério. Quem é essa pessoa misteriosa, Sally? Essa mulher? Na verdade, essa pessoa não era uma mulher. Essa era, na verdade, um investigador particular da Nova Zelândia e ex-policial, que estava monitorando esse site para outro cliente e decidiu agir porque não podia ficar em silêncio diante de tudo o que via acontecendo com Hannah. As pessoas estavam usando inteligência artificial para adicionar hematomas ao corpo dela. A história de Hannah termina aqui, mas é só uma linha em uma narrativa bem maior, um novo tipo de crime. Desde 2021, avançamos muito com a tecnologia de inteligência artificial. Os primeiros deepfakes usavam GANs, 2 modelos de inteligência artificial que competem entre si, tornando os resultados mais realistas. Hoje, a maioria usa modelos de difusão, mesma tecnologia dos geradores de imagens populares. Por isso, a barreira de entrada diminuiu. O que antes exigia um laboratório e um supercomputador, agora pode ser acessado por um aplicativo no seu celular. Deixa eu te mostrar uma coisa. Qual dessas é real e qual é falsa? Vou te mostrar um pouco de mágica. É de verdade? Quer dizer, Um homem com acesso total aos dados roubados de bilhões, incluindo segredos, vidas e futuros. Está cada vez mais difícil notar a diferença. Esse é o problema. Isso não é mais só um truque legal quando está sendo usado para fins nefastos. O governo está paranoico, com razão, pois, em 2018, o Congresso dos Estados Unidos da América alertou que tecnologias assim poderiam minar a confiança do público em imagens e vídeos. Olhe para os mecanismos de busca hoje em dia, YouTube, Google. Você precisa divulgar se está usando conteúdo gerado por inteligência artificial, e se você não divulgar, pense no dano que pode causar e no que faria sem ser descoberto. E muitas pessoas estão usando isso hoje em dia. Golpes ocorrem em tal escala que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América e agências parceiras já consideram deepfakes um risco crescente à segurança nacional. Então, como são alguns desses golpes? Bem, em janeiro de 2024, uma francesa chamada Anne
acreditava que estava em um relacionamento com ninguém menos que Brad Pitt, e ela esteve nesse relacionamento por 18 meses. Essa mulher foi inicialmente contatada pela mãe de Brad Pitt no Instagram. Naquele tempo, Brad Pitt precisava de dinheiro para pagar a alfândega de um presente. Então, ela atendeu ao pedido, e mais tarde, Brad Pitt precisou de dinheiro para um tratamento de emergência nos rins. Ela também cobriu essa despesa. E sabe o que a convenceu? Uma foto gerada por inteligência artificial de Brad Pitt no hospital. Parece que ela nunca duvidou desse relacionamento nem por um instante. E por que duvidar, se há notícia sendo compartilhada que confirma seu romance com Brad Pitt? Claro que sabemos que essa era uma imagem gerada por inteligência artificial, mas agora imagine o choque dela ao ver uma revista de fofocas com o verdadeiro Brad Pitt e sua nova namorada. Isso fez Anne se sentir traída e desconfiada. Então, o golpista enviou para Anne uma apresentadora falando sobre esse relacionamento exclusivo com uma pessoa suspeita que usa o próprio nome dela. Esse vídeo confortou Anne, mas então ela foi traída novamente quando Brad Pitt confirmou oficialmente seu relacionamento em junho de 2024. Anne decidiu que era hora de terminar de vez com Brad Pitt, mas os golpistas não desistiram. Eles tentaram tirar mais dinheiro dela, fingindo ser o agente especial do FBI, John Smith. Anne não queria ter o coração partido de novo, então chamou a polícia na hora. Mas se você acha que é só diversão e brincadeira, não é. Além da perda financeira, a vergonha e o choque quase levaram Anne a tentar o suicídio 3 vezes. Ela perdeu mais de 830 mil euros para golpistas, o que equivale a 850 mil dólares. Quando ela tornou isso público, muitos zombaram, mas Anne não foi ingênua. Foi vítima de um golpe com inteligência artificial. Mas não são só golpes românticos. Estima-se que a grande maioria dos vídeos deepfake na internet seja conteúdo adulto, não consensual. E isso está acima de 90%. Antes, era preciso milhares de fotos de uma celebridade para treinar inteligência artificial. Agora, uma selfie pode bastar. Existem aplicativos como o Telegram, onde grupos são criados apenas para despir mulheres ou colar seus rostos em vídeos explícitos. Isso é assédio industrializado, e essa é uma epidemia global. Em 2021, Taiwan foi abalada por um grande escândalo. Um famoso youtuber, conhecido como Yao Yu, foi exposto por comandar uma operação sofisticada de deepfake pornográfico. Ele usou um software de inteligência artificial para sobrepor os rostos de atrizes locais famosas, apresentadoras de notícias e influenciadoras nos corpos de atores pornôs. Ele produzia vídeos e criou um negócio, vendendo acesso a um clube privado por assinatura. Seus ganhos ilegais ultrapassaram 10 milhões de novos dólares taiwaneses, ou mais de 300 mil dólares americanos, revelando um mercado negro lucrativo e desprezível. Hoje, deepfakes estão por toda parte e piorando. Imagine serem usados em júris. Imagens de vigilância, vídeo de câmera corporal, uma confissão gravada. Fica difícil saber o que é real quando as diferenças se tornam menos claras. Mesmo em 2023, durante um julgamento por assassinato no Colorado, o dentista James Craig teria pedido à filha para criar um vídeo deepfake da esposa. Sua esposa, Angela, supostamente pediu ingredientes venenosos que levaram à própria morte. O problema, como você deve imaginar, era a manipulação digital. Nada disso era real. Já ocorreram vários crimes cibernéticos. Um funcionário do setor financeiro em Hong Kong transferiu 25 milhões de dólares após golpistas usarem deepfakes para se passar pelo diretor financeiro e colegas em uma videoconferência. Isso só vai piorar. Estamos entrando em um mundo onde as evidências não são mais objetivas. A própria realidade se torna discutível. Então, o que está sendo feito? A Lei de Inteligência Artificial da União Europeia entrou em vigor em agosto de 2024 e, até 2026, a maioria das regras de transparência será aplicada, incluindo a rotulagem obrigatória de deepfakes.
Desde 2023, a China usa rotulagem e marca d'água conforme suas regras para deepfake. Desde setembro deste ano, novos padrões obrigatórios estão em vigor. Nos Estados Unidos, há um mosaico de leis estaduais e o Congresso está em impasse. Até governos usam deepfakes. Esta história lembra que se outro presidente fizesse isso antes, seria um grande escândalo, mas hoje quase não recebe atenção. No fim de semana, o ex-presidente Trump divulgou nas redes sociais um vídeo falso gerado por inteligência artificial mostrando Barack Obama sendo preso no Salão Oval. O vídeo postado no TikTok mostra agentes do FBI algemando Obama enquanto Trump observa sorrindo. A publicação veio após a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, acusar o governo Obama de uma conspiração traiçoeira para minar a vitória de Trump nas eleições de 2016. Também tem isso. Isso é uma falsificação de inteligência artificial do ex-primeiro-ministro da Tailândia falando mandarim fluentemente. O governo agiu para acalmar turistas chineses assustados com relatos de sequestros para centros de golpes. E agora? Por mais de um século, imagens em movimento eram provas. Agora não são mais. Quando ver, já não é mais acreditar. O que estou tentando dizer é: questione tudo o que você vê, fique seguro.